Chuchuzinho do Papo de Gel. Faltou o ar. Satisfação em vê-los aí para mais uma aula de geografia. Aula sobre gás natural, um dos principais combustíveis fósseis que a gente tem, tá? E aqui, antes de mais nada, uma distinção. Gás natural não é a mesma coisa que biogás ou biometano. São fontes de energia diferentes, tá? Mas falaremos isso mais adiante. Cada coisa a seu tempo. Bom, falando um pouquinho de gás natural, adentrando ao maravilhoso mundo do gás natural, vale aqui ressaltar o seguinte: gás natural, tá, é uma das fontes que a gente considera como não renováveis. E aquele papo todo, né, tradicional. Pô, as energias não renováveis são aquelas que, uma vez utilizadas, não se recuperam nem naturalmente, nem pela intervenção humana. Claro, a gente sabe que petróleo, carvão mineral, gás natural vão se formar ao longo de centenas de milhares de anos. Então, daqui, sei lá, a 300 milhões de anos eu vou ter novas reservas de petróleo, de carvão e de gás natural, ou de carvão também, né? Só que assim, para o tempo de existência da espécie humana, cara, 200 milhões de anos, 300 milhões de anos é muito tempo. A gente não vai estar mais aí como espécie. Do jeito que a gente está fazendo as coisas aí, né? Que a gente está metendo o dedo no planeta, a gente não vai estar. Mas enfim, o fato é que para o nosso padrão, nosso tempo de vida como espécie, a gente considera como fontes não renováveis e tá beleza, tá? E aí o que acontece? Lembra, as fontes não renováveis são finitas, são esgotáveis, tá? E essas fontes de energia não renováveis, elas podem ser chamadas de energias convencionais. Convencionais, tá? Primeira coisa é isso. Segunda coisa importante para tu ficar ligado. O gás natural, como outros combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, que aliás tem aula aqui sobre carvão mineral, já apareceu aí do lado, tá? O que acontece? Os combustíveis fósseis, eles têm uma formação relacionada diretamente a uma estrutura geológica. Se tu vai fazer uma prova de vestibular, vai fazer uma prova de Enem ou tua prova da escola, tá preparando um trabalho para tua escola, né, e quer agradar o teu professor, tu vai fazer o seguinte: os combustíveis fósseis, eles se formam exclusivamente em áreas de bacia sedimentar. Não necessariamente que toda bacia sedimentar tenha combustíveis fósseis, mas é nessa estrutura geológica que eu vou encontrar esse tipo de fonte energética, ok? Por quê, Chuchu? Olha só. Claro, eu tenho, para ter uma formação de gás natural, carvão, petróleo, eu tenho que ter condições específicas, né, favoráveis à formação dessas fontes de energia. Então, condições de temperatura, de pressão, de matéria orgânica, os fósseis, né, que vão dar origem às fontes energéticas. Não é em toda a bacia sedimentar que eu vou encontrar combustíveis fósseis. Mas sempre que eu pensar em combustíveis fósseis, vai ser em área de bacia sedimentar. Isso é característica básica. Não tem erro, tá? E o que acontece? O gás natural, tal qual o petróleo, ele vai se formar, são hidrocarbonetos, né? Se formam da decomposição de matéria orgânica durante milhões de anos. São os fósseis, por isso combustíveis fósseis. E estão se formando em áreas de bacia sedimentar. Por quê? Nessas áreas de bacia sedimentar, eu vou ter estruturas rochosas mais permeáveis, a tendência é ter estruturas rochosas mais permeáveis, tal qual o arenito, por exemplo, e o petróleo e o gás, eles vão estar presentes nos poros dessa estrutura sedimentar. Dá uma olhadinha naquela imagem ali do canto, ó. Isso aqui é um exemplo de arenito, tá? Essa parte que vocês estão vendo aqui em azul, ó, é a parte dos poros, indica porosidade. Eu tenho os cristais rochosos aqui, ó, né? Do arenito, compondo o arenito, estão cimentados já, e esses espaços em azul são as áreas porosas. E aí, o petróleo, que é aquele óleo, né, o ouro negro, e o gás natural, eles vão começar a se instalar exatamente dentro desses poros, certo? Um detalhe importante que vale ressaltar é o seguinte: o carvão mineral, ele tende a se formar em bacias sedimentares continentais. Na aula sobre carvão mineral a gente já falou isso. E gás natural e petróleo tendem a se formar em bacias sedimentares oceânicas. Cuida com isso, que é um detalhe importante, tá? E aí aquele papo todo, né? A gente vai ter estruturas, um processo de formação do petróleo e do gás natural que são muito associados. Tanto que, saca só, olha isso aqui. Chuchu, o gás natural é uma das principais fontes não renováveis, tá? Beleza? E é definido como sendo parcela do petróleo que se encontra na fase gasosa, tá? Ou em solução, certo? Mas é isso, é uma parcela do petróleo. No processo de formação desse hidrocarboneto, né, o petróleo, eu vou ter um estágio de formação de gás natural,
que pode ser encontrado de várias maneiras. Eu vou encontrar, por exemplo, né, o gás natural associado ou não associado ao petróleo. Vou falar isso daqui a pouquinho. Mas olha só, igualmente ao petróleo, os depósitos de gás natural são encontrados em formações geológicas, nas quais as misturas de gases foram presas por uma massa de rocha impermeável. Tá, peraí. Olha só, a rocha impermeável, ela é uma rocha selante. Ela evita, ela tá, digamos assim, a gente faz um sanduíche de rocha permeável. Tá? Então eu tenho a bacia sedimentar, rocha permeável, um arenito, calcário, sei lá. Embaixo dessa bacia sedimentar eu tenho uma estrutura de rocha impermeável e acima eu também tenho uma rocha impermeável. Ou seja, eu formei um sanduíche com a rocha permeável, né, da bacia sedimentar no meio, é o recheio. Como eu tenho uma rocha impermeável embaixo, uma rocha impermeável sobretudo em cima, eu estou selando, eu estou tampando e evitando que o gás e o petróleo se percam. Tá? Então tá aqui, ó, eu tenho essa estrutura aqui, seria a rocha geradora, né? Se tu perceber aqui, ó, eu tenho nessa parte aqui uma rocha sedimentar, essa parte roxa seria uma rocha impermeável, essa matéria orgânica ela vai sendo soterrada, pressão, depósitos sedimentares vão se colocando ali, vai pressionando a matéria orgânica, vai aumentando a temperatura conforme aumenta a pressão e eu tenho as transformações ao longo de centenas de milhares de anos dessa formação dessa matéria orgânica em petróleo e gás natural. Só que repara só, eu tenho aqui essa parte roxa, é uma rocha selante, ela é impermeável. E aí o que acontece? Ela vai impedir que o gás natural e o petróleo se percam. Tá? Então, o meu reservatório, ele vai estar preso aonde? O meu gás natural, o meu petróleo, estão presos nesses reservatórios aqui, ó. Né? Que a gente vai ter uma boa porosidade, uma boa permeabilidade. A rocha selante, ela impede que isso se perca, né? Rochas selantes são geralmente rochas ígneas, rochas magmáticas e por aí vai. Show de bola? Então, muita atenção nisso aqui, tá? Os processos naturais de formação do gás natural envolvem a degradação de matéria orgânica, tá? E isso a gente vai chamar de processos diagenéticos, ok? Envolvem ali as reações orgânicas, né, ou melhor, inorgânicas, né, e atividades bacterianas, e que vão, né, culminar na drástica diminuição volumétrica, expulsão de fluidos como o CO2 e famoso H2O, popularmente chamado de água. Aliás, hidratação. Que nem eu falei antes, tá? Que nem eu estava falando para vocês antes. E o gás natural ele pode ser classificado como um gás associado ou gás não associado. O que é o gás associado? É esse caso aqui, ó. Eu tenho da primeira ilustração. Tá? Eu tenho associado, eu tenho no mesmo reservatório gás e petróleo. O óleo aqui é o petróleo. Tá? Na mesma jazida eu vou encontrar basicamente uma mistura de gás e petróleo. Em alguns casos, dá uma olhadinha nesse desenho aqui do meio, ó. Eu tenho gás associado também, porque eu tenho óleo e gás. Só que na parte superior do reservatório eu já tenho um acúmulo maior de gás. Acontece que a gente pode ter uma outra situação, que é o chamado gás não associado, onde a gente vai ter maiores teores de metano, tá? Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, repara, eu tenho uma quantidade muito grande de gás isolado do óleo. Então, eu vou dizer o quê? Não, esse gás aqui ele é um gás não associado, tá? Beleza? E aí tu vai ver aqui, ó, enquanto que o gás associado apresenta porções mais significativas de etano, propano e butano. O não associado predomina o metano, então tu já teve, digamos assim, uma decomposição maior daquela matéria orgânica e esse metano está pressionado aqui, né? Enquanto o gás associado tem mais etano, propano e butano e alguns hidrocarbonetos pesados. Beleza, a parte química eu não vou me meter muito porque foge consideravelmente da minha alçada. Mas a ideia é essa. Certo? E aí, bom, falei que não ia me meter em química, mas é uma parte importante. E aqui eu não vou aprofundar porque, Chuchu, me desculpe. Aí tu chama na xincha algum professor de química que vai te dar a letra dessas coisas que vocês estão vendo ali de C com H e chega a dar chega a dar um ruim. O gás natural, ele é um composto, né, dominantemente formado por hidrocarbonetos. Então, hidrogênio e carbono, tu vai ver na fórmula deles aqui, ó, basicamente é o que tu tem, hidrogênio e carbono.
que vão estar associados, né, com um pouco de gás carbônico, né, com nitrogênio, CO, H2, H2S, por aí vai. Mas o que acontece? Dentre esses hidrocarbonetos que predominam nessas estruturas, a gente vai ter, sem sombra de dúvida, o metano, tá? Que é o CH4, né, famoso CH4, que é o principal constituinte, o principal elemento que vai caracterizar o gás natural, tá? Então, o metano está aqui, por isso, tu vai lembrar depois, pô, queima de combustíveis fósseis está me liberando, né? Esse metano, se eu tenho um vazamento de gás natural, por exemplo, ele está indo para a atmosfera. Claro, ocasionalmente eu posso ter uma atividade geológica que faz com que aquela rocha selante sofra uma fissura e aí um reservatório de gás natural começa a entrar em contato com a atmosfera. É uma liberação natural do metano, né, do gás natural na atmosfera. Mas a gente sabe que muito dessa liberação hoje se dá pela ação humana. Além do metano, a gente vai ter outros, né, gases que tu vai encontrar, que a gente viu, sobretudo no gás associado, como o etano, o propano, né, o butano e o pentano. Então, eles aqui. E aí é a questão química de ligações, certo? E essa composição do gás natural, ela vai ser variável, ela vai variar de campo para campo, de bacia sedimentar para bacia sedimentar, né, do tempo de decomposição dessa matéria orgânica, enfim, tem uma série, as condições de pressão e temperatura, uma série de fatores que vão diferenciar, vão deixar mais uma quantidade maior de metano ou de butano, enfim, certo? Essa composição ela é bem variável. O que interessa aqui é tu estar ligado. Antes, lá no começo eu falei o seguinte, não, peraí, olha só, o gás natural, ele vai ser diferente, vou colocar aqui em outra cor, diferente do biometano. Ou biogás. Biogás. São diferentes, tá? O que acontece? O biometano, ele é derivado do biogás. E esse biogás, ele é uma fonte renovável. Ele está vinculado, que a gente vai entender, como biomassa. Então, se eu pegar, por exemplo, um biodigestor, eu pego lá o rebosteio do gado numa área de fazenda. Outro dia eu estava vendo o Globo Rural e os caras estavam mostrando que, por exemplo, assim, eles pegam o esterco, era uma criação de suínos, pegam o esterco dos suínos, né, vão lavar os chiqueiros lá, pegam esse esterco e vão começar a colocar em campo, em pontos de decomposição, onde esse esterco vai liberar metano, esse metano ele é canalizado, queimado e a partir da queima gera energia elétrica. Esse metano de uma matéria orgânica, que nem eu repostei dos suínos lá do programa que eu vi, ou do gado, ou o punzinho que tu libera, ou até de aterros sanitários, né? No aterro sanitário o lixo está em decomposição, o lixo orgânico está em decomposição e está liberando metano. E esse metano sendo canalizado, ele pode gerar energia elétrica. Isso é o que a gente vai chamar de biogás ou biometano. Então repara que a composição é diferente. Quando eu estou trabalhando com biogás ou biometano, eu estou falando de uma fonte que é a biomassa. Que, chuchu, é uma energia renovável, diferente do gás natural, que é não renovável. Então, muita atenção aí, certo? De boas? Bom, vamos lá. Quais os usos? Para que serve o gás natural? Ele tem uma quantidade de usos gigantesco. Então, saca só. Comparado ao petróleo, o consumo comercial de gás natural é um fenômeno ainda recente, né? Ele vai começar muito forte na década de 40. Pô, o petróleo ele começa a ser usado, né, como matéria-prima e fonte de energia, segunda metade do século XIX. Ganha impulso, claro, com a segunda revolução industrial, né, quando a gente está pensando na indústria automobilística, motor a combustão, mas de lá para cá, da década de 40 para cá, o gás natural, ele ganha uma importância muito grande, porque ele vai ter uma diversidade muito ampla, não apenas para a geração de energia, mas para uma série de outros usos, tá? Então aqui, ó, utilizado em diversos setores da atividade econômica. Eu posso pensar na eletricidade, que é o mais comum, tu vai pensar em termoelétricas à base de gás natural, mas o comércio, residência, setor de transporte, tá? Quando a gente está pensando, por exemplo, no setor veicular, ele gera uma economia muito grande. Tem um pessoal que vai usar o gás natural nos veículos, né? Que é uma coisa que eu gostaria de fazer no meu, mas ainda não, meu carro não tem um porta-mala que caiba um tubo de gás natural, né? Então fica difícil. Mas enfim, no setor industrial, né? Enfim, a gente vai ter uma quantidade muito grande. Na indústria, por exemplo, a gente vai ter setor cerâmico, tem setor mecânico, têxtil, onde a gente vai ter usado
o gás natural em fornos e caldeiras, o setor veicular, a gente tem a parte de comércio e residência, né, comercial e residencial. Então, por exemplo, para aquecimento, né, calefação, em hotéis, shoppings, lojas, tu vai usar o gás natural. A gente pode pensar, por exemplo, na questão residencial, ele substituindo o GLP. Tá ligado o GLP? Gás liquefeito de petróleo, que é o do botijãozinho de gás, né? Óleo gás, né? Que tu vai ter ali usando para fazer a tua comidinha, teu miojo, naquela noite de sábado em que tu tá sozinho em casa, deprê. Chuchu, aquele gás do botijão é o GLP. Então, o gás natural pode substituir ele. E aí tu não vai ter, ele pode ter uma canalização, a gente vai falar disso depois, mas tu vai receber ele direto pela tubulação, né? Na tua residência, saca? Então tu tem um uso muito mais amplo desse tipo de fonte. E olha só, pensando em porcentagem, o termoelétricas, o uso de termoelétrica para geração de energia é o principal em escala planetária. O foco principal em escala mundi é geração de energia. Depois tem aqui cogeração, uso residencial, né? Setor industrial um pouco menos, mas por aí vai. Mas o fato é que as termoelétricas se alimentam muito do gás natural. Tem de carvão mineral, tem de óleo e tem as termoelétricas à base de gás natural. Então, é uma fonte de energia. Ah, mas é um combustível fóssil. Sim, é um combustível fóssil, altamente poluente. Entretanto, ele tem uma série de serventias, ok? E aí, olha só, nisso, já que a gente está falando de energia, para o seguinte, tá? Eu coloquei aqui a utilização do gás natural na questão da matriz elétrica e energética mundial. Aí a gente tem uma aula aqui no Papo de Gel que eu explico qual é a diferença entre matriz elétrica e matriz energética. Se tu não conferiu essa aula, tu tá completamente equivocado na tua vida, seu safadinho, vai lá, né, e dá uma olhada. Mas repara, quando eu estou pensando na matriz elétrica, tá, ela é diferente da matriz energética, beleza? Então vamos apagar aqui, vamos colocar nas cores. Vou pegar aqui o verde, já que eu usei para matriz energética o verde. Deixa aqui, ó. Só olha ali que boca aberta. Apaguei. Matriz energética. Acontece quando o cara é velho. Matriz energética. Eu estou pensando na soma de todas as fontes de energia necessárias para a geração de energia. Qualquer tipo de energia. Elétrica, motor e por aí vai, tá? Repara, quando eu estou pensando na matriz energética mundial, isso de 2020 foi um dos dados mais atuais que eu encontrei, o gás natural ele tem um destaque muito grande na geração de energia. Qual tipo de energia? Não está distinguindo, é matriz energética, todo tipo de energia. Claro, o petróleo domina, mas em segundo lugar a gente vai ter o gás natural. O primeiro é o petróleo, com 29,5%, e o gás natural vem em segundo lugar, depois vem o carvão. Repara que em escala mundial, combustíveis fósseis é o que domina a geração energética planetária. Quando eu estou pensando em matriz elétrica, deixa eu colocar aqui em laranja, eu estou pensando todas as fontes de energia utilizadas para gerar eletricidade, luz. Isso aqui, ó, pó, não apagou, né? Pó, pó, pó. Tem que ligar um monte de luz aqui para ficar clarinho, tá? Moro numa caverna. Então, matriz elétrica para geração de energia elétrica. E aí tu vai ver que no mundo, Chuchu, o gás natural tem uma participação bem menor. Bem menor. Em comparação, por exemplo, tá, ao carvão mineral. E isso aqui eu estou pensando em termoelétricas. Tá? Então, repara, e eu quero que tu para aqui que a gente vai para o próximo slide, e no próximo a gente vai estar falando de Brasil, fazer uma comparação. Então, repara, na geração de eletricidade, né, o gás natural corresponde ali a 23,6%, e no uso geral de energia, né, 23,7%, quase a mesma coisa. Agora, repara só, se eu pensar em Brasil, tá? Vamos pegar a matriz energética, vamos seguir a sequência. Matriz energética, olha aqui a quantidade de gás natural usado na nossa matriz geral, que é a energética, tá? É muito menor. 13,3%. O petróleo domina, óbvio, né? A gente tem um setor rodoviário, um modal rodoviarista muito forte, desde o JK e tal, mas em segundo lugar vem a cana-de-açúcar. Né? Carvão tem uma participação mínima na nossa matriz energética. Certo? Então, o gás natural tem uma participação bem boa aqui, não muito, né? Mas ela é significativa. Agora, se eu pensar na matriz elétrica brasileira, Chuchu, cata só, olha
como o gás natural tem uma participação muito menor do que a principal fonte geradora de eletricidade no país, que é a hidráulica, né? A gente vai ter aqui 12,8%. É bem menor, ok? Claro, hoje em dia a gente tem uma demanda que vem de gás natural em escala mundial que vem aumentando. Por quê? Pelo seguinte, olha só. Porque o gás natural ele tem algumas vantagens em comparação com outros combustíveis fósseis. Tu te liga no que eu estou dizendo. Não estou dizendo que o gás natural é a maravilha, é a fonte energética do futuro. Larguem a biomassa, larguem a energia eólica e solar, vamos para o gás natural. Não. Mas em comparação com outros combustíveis fósseis, eu tenho o gás natural oferecendo uma série de vantagens. Então, olha só. Por exemplo, a queima, tá? Eu vou colocar aqui em verde, tá? No gráfico aqui o gás natural está em verde, vamos deixar em verde. A queima do gás natural, ela é mais limpa, leve e uniforme, o que gera menos resíduos, tá? Do que os outros combustíveis fósseis, ponto. Que carvão, mineral e petróleo, tá? Além do que, Chuchu, repara que as ofertas de gás natural são muito maiores do que, por exemplo, do petróleo, né? Claro, tem mais carvão mineral, mas a gente espera que não se utilize muito, apesar do consumo de carvão mineral estar aumentando nos últimos anos. O gás natural ainda é uma fonte, né? Porque o problema é que ele é muito poluente, o carvão, né? Mas o gás natural, dos três combustíveis fósseis, ele é o menos poluente, o menos nocivo. Ainda assim, ele é um combustível fóssil e gera todas as mazelas que um combustível fóssil gera quando é queimado. Tá? Mas o fato é esse: ele tem uma oferta consideravelmente, né, alta ainda e tem uma queima mais limpa, né, ele polui menos que os outros combustíveis fósseis. Bom, né? Ou seja, ele tem um menor impacto ambiental em comparação com os outros combustíveis fósseis. Bato nessa tecla para tu não sair falando bobagem por aí, tá? Agora, né, quais as desvantagens que a gente vai ter do gás natural? Chuchuzinho, óbvio, né? É um combustível não renovável, só isso já é um problema. É inseguro para a utilização doméstica e veicular devido à inflamabilidade. De vez em quando tem uns vídeos que rolam na internet, os caras abastecendo, carregando o carro ali com gás natural e o carro simplesmente dá aquela explosãozinha, né? Enfim, nada de se apavorar. Calma, não vai acontecer com a gente. Certo? Tem um pessoal que faz umas gambiarra violentas, aí pode dar ruim. Tá? Outra coisa, o processo de obtenção do gás natural, especialmente na etapa de extração, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, pode ser prejudicial ao meio ambiente se não realizado corretamente ou em caso de vazamentos. Certo? Como da mesma forma do petróleo, carvão mineral e por aí vai. A extração e a distribuição exige uma grande infraestrutura técnica, principalmente no setor de transportes. O transporte de gás ele exige muito investimento, muita tecnologia, os gasodutos vão ser fundamentais, certo? E gera, obviamente, uma série de poluentes atmosféricos. Então a gente vai falar aqui, ó, o dióxido de carbono, e esse CO2 ele vai ter um papel fundamental, por exemplo, na intensificação do efeito estufa, que a gente conhece como aquecimento global. Então o CO2 aqui, tem um papel fundamental, né? A gente vai ter aqui, né, óxido de nitrogênio, eles contribuem com, deixa eu colocar aqui, com a questão da chuva, né? Gerando uma chuva ácida, ao momento que tu vai ter a mistura desses óxidos de nitrogênio com vapor d'água na atmosfera, tu diminui o pH e bem-vindo à ocorrência de chuva ácida, certo? Então, tu repara que a gente tem aqui, claro, o CH4 também eu posso colocar como um gás que vai ser liberado, inclusive aqui, ó, tá liberando metano, e chuchu são os principais gases de efeito estufa que a gente tem. Quando eu estou pensando gás carbônico CH4, né, o metano, são os principais gases de efeito estufa que a gente tem na atmosfera. E são esses caras que, largados em maior quantidade, contribuem para o aquecimento global ou intensificação do efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa é um processo natureba, tá? E os óxidos de nitrogênio contribuem aí para chuva ácida. Vou colocar aqui embaixo, para não esquecer, ó. Chuva ácida. Showzinho de bola? Então, vantagens e desvantagens. Bom,
Mas aí, o que acontece? A gente vai ter um ponto importante que é o seguinte: até a década de 70, as reservas conhecidas de gás natural estavam concentradas aonde? América do Norte e na antiga União Soviética, tá? Só que nos anos seguintes a gente vai ter vários países começando a avançar na prospecção e descoberta de reservas de gás natural, de petróleo e consequentemente de gás natural, tá? Por quê? Lembra que a gente vai ter a gente vai falar disso numa aula, a gente vai ter as crises do petróleo, ambas na década de 70, uma em 73 e a outra em 79, tá? Em que até então, até essas crises do petróleo, vários países, inclusive o Brasil, eram grandes importadores de petróleo internacional, sobretudo do Oriente Médio, principalmente ali do Oriente Médio. E no momento que a gente vai ter essa crise de 73, o preço do barril de petróleo vai lá para cima, dispara. Né? Em 79, mesma coisa. E nesse momento, os países que importavam petróleo do Oriente Médio passam a buscar uma alternativa que é fazer a prospecção no seu território para diminuir essa dependência do petróleo importado. E aí, chuchuzinho, cara, né? Vários países começam a descobrir petróleo e gás natural no seu território, ok? Então, a gente tem uma nova distribuição geográfica ali no final do século XX e século XXI do gás natural. Ok? E isso leva a uma proliferação de campos de exploração de gás natural. Só que tem um detalhe importante. O gasto com o transporte, né, de gás natural, ele é um ponto muito caro, que a gente falou antes, só que a gente começa a ter um investimento cada vez maior nessa lógica de distribuição, tá? Porque tu começa a ter mais reservas sendo descobertas de gás natural e tu tem que criar uma quantidade maior de dutos, de gasodutos, para permitir com que esse gás natural flua, né? Tanto da área geradora até as áreas consumidoras. Então, olha só, quanto mais pulverizadas as reservas, mais próximas dos centros consumidores elas vão se encontrar. E aí eu tenho investimento pesado exatamente na geração, né? No investimento nesses gasodutos, ok? Bom, falando em produção, dá uma olhadinha aqui, ó. Países com as maiores reservas comprovadas de gás natural. Repara quem aqui está bem escurinho, ó. Mãe Rússia. Olha aqui outro, Irã. E aí a gente vai para algumas tabelinhas. Adoro uma tabela. Quem é que não gosta de tabela hoje em dia? Maiores reservas comprovadas de gás natural. Olha aqui, ó, que a gente falou antes no mapa lá. Rússia, Irã, tá? As maiores reservas estão nesses dois países aqui. De boa? Aí depois vem Catar, Turcomenistão, Estados Unidos e por aí vai. Mas essa galera domina a parte, né, de reservas comprovadas. E lembra, Chuchu, pô, mas cadê a Venezuela? A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo. Beleza, petróleo. Mas gás natural, aí, Rússia e Irã. E a Rússia tem um papel fundamental no comércio de gás natural. A gente vai chegar lá, ok? Beleza, aí depois vem aqui, ó, Turcomenistão, Estados Unidos, China, e o Brasil lá em 33º lugar na quantidade de reservas. Ou seja, o Brasil não é um país que prima pelas reservas de gás natural. Não há. Nossa, quanto gás natural tem no Brasil? Não tem. Pouquitito pra caramba. Chuchuzinho aí, olha só, te liga. Uma coisa importante, ter as maiores reservas, tá? Não significa que tu é um grande produtor. São coisas bem diferentes. Atenção aqui, deixa eu colocar aqui, ó, diferente. Por quê? Porque tu vai te tornar um grande produtor quando tu tem capacidade de investimento no processo de extração, refino, transporte. Entendeu? Então, a lógica é, pô, não basta tu ter grandes reservas. Turcomenistão tem a 4ª maior reserva de gás natural do mundo, mas ele não é um grande produtor, porque o Turcomenistão não é um país que tem tanta grana assim. Por exemplo, quem que é o maior produtor de gás natural do mundo hoje? Estados Unidos. Estados Unidos é o maior produtor e ele está aqui em 5º em reservas, mas ele tem capacidade de investimento, saca? A Rússia é o 2º maior produtor. Tem as maiores reservas, mas não tem a mesma capacidade de investimento, é o 2º maior produtor. Aí depois vem Irã, aí a gente vai ter a China, né? Só para dar exemplos aqui. Então,
Ter grandes reservas, bom, é uma coisa. Ser um grande produtor é outra. Eu tenho que ter capacidade de investimento. Estão ouvindo os passarinhos? Hoje eles estão bem loucos. Acho que é primavera e eles estão na fase do... né? Tchaca-tchaca na buchaca e estão tudo alucinado, cantando feito os periquitos. Bom, Estados Unidos, Rússia, Irã e China são grandes produtores. Tá? Então lembra que tem essa diferença aí que ela é bem importante. E tu ter grandes reservas, tu ser um grande produtor, também não te transforma num grande consumidor. Aí entra um outro ponto. Mas antes de falar dos produtores, eu quero ver com vocês isso aqui, ó. Olha só, tá? Os maiores exportadores de gás natural, tá? Ou via o azul aqui através de gasoduto e em verde de gás natural liquefeito. Eu já vou explicar o que é isso, ok? Mas repara, a Rússia ela tá num papel determinante aqui, não é? A Rússia tem um papel central como o maior exportador de gás natural do planeta, disparado. E em segundo lugar vem os Estados Unidos, que é um grande produtor, mas tem um consumo interno muito grande. Claro, a Rússia tem um consumo de gás natural? Tem, mas ela exporta, tanto que a maior parte das divisas que a Rússia adquire é pela exportação de hidrocarbonetos, petróleo e gás natural. Aí depois vem aqui como grande exportador, vem Catar, Noruega, Austrália, Canadá, por aí vai, tá? Então olha só, a Rússia ela concentra 20% do total das exportações mundiais de gás natural. É muito. E aqui vem um ponto fundamental, olha para isso, tá? Lembrando, o consumo, a demanda global de gás natural, tá aumentando, certo? E o que acontece? Quem são os maiores importadores? Nossa senhora, saiu tudo torto. Vou de novo, os maiores importadores de gás natural. É aqui que eu queria chegar, é aqui que eu quero chegar. Olha só quem está aqui, ó, União Europeia. Entra uma treta geopolítica aqui. Aí depois vem China, vem Japão, Estados Unidos, México, Coreia do Sul, Índia, por aí vai. Mas a União Europeia, ela é responsável por importar 30% do gás natural mundial, certo? E isso aqui é ouro. Por quê? Eu quero colocar a União Europeia aqui, ó. Tá? União Europeia aqui. Porque, Chuchuzinho, olha só. Quando eu estou pensando quem que é o maior exportador, a gente falou Rússia, certo? Rússia é o maior exportador. Beleza. E boa parte do gás natural exportado da Rússia ia para onde? Vai para a União Europeia. E aí eu tenho dois gasodutos que vão ligar a Rússia à União Europeia. Eu vou colocar aqui os dois, um na linha vermelha e o outro pontilhado, tá? Já vai entender por quê. O da linha vermelha é um gasoduto chamado errei. Nord Stream. Tá? E o da linha pontilhada, esse aqui é o 1, aliás. Não, volta. Sei, deu brete. Desculpe. Errei. E o pontilhado é o Nord Stream 2. Eu fico todo apavorado quando tenho que escrever em inglês. Cara, eu começo a... É que nem fazer conta de matemática. Me dá um calorão, começo a escrever em inglês, ou fazer conta de matemática, começa a dar um suador. Ah, você não tem noção. Mas enfim, Nord Stream 2. O Nord Stream 1, ele é um gás natural que liga a Rússia pelo Mar Báltico, né? Depois chega à Alemanha. Os dois chegam, né? Fazem o mesmo caminho. Então saem ali da Rússia, Mar Báltico e chega ao território alemão. O Nord Stream 1, construído, beleza, já operante, foi. E o Nord Stream 2, ele estava sendo construído, tal, já tem uma parte dele pronto para fazer a ligação entre Rússia e Alemanha. Pimba! Guerra Rússia e Ucrânia. A Rússia invade a Ucrânia em fevereiro de 2022 e no final do ano de 2022, parte do Nord Stream 2, desse Nord Stream aqui, ele vai ser bombardeado, tá? Segundo as informações do Pentágono, né, dos Estados Unidos, foram, né, os ucranianos, um grupo, né, ucraniano que vai destruir esse gasoduto. Mas qual é que é o ponto importante? Quando começa a invasão da Rússia na Ucrânia, a União Europeia, como forma de se contrapor a essa intervenção, vai levantar a bandeira de boicote ao gás natural russo.
Se a Rússia é a maior exportadora, a União Europeia é a maior importadora e boa parte do gás natural que a União Europeia importa vinha da Rússia. Invasão russa, o que acontece? A União Europeia vai boicotar exatamente esse gás natural. Perfeito? Só que aí, Chuchu, o que acontece? A União Europeia tem uma dependência muito grande do gás natural. Ela vem buscando, a União Europeia, hoje ela busca, né, uma soberania energética. Energética, tá? O que isso quer dizer? Não depender tanto da Rússia. Porque, tipo, 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, já deu um brete em cima da questão do gás natural, não durou muito e tal. Agora, com a intervenção da Rússia na Ucrânia em 2022, essa dependência que a União Europeia tem do gás natural russo ficou muito evidente. Porque, claro, aí a União Europeia vai boicotar o gás natural russo, não vamos comprar, como forma de protesto, não sei o quê, de pressionar a Rússia a sair, tirar suas tropas da Ucrânia e tal. Só que, cara, o inverno chega na União Europeia e o calor vai ser dado a energia gerada em grande parte, em vários países, na Alemanha, na Itália, no Reino Unido, tudo bem que não é mais parte do bloco, tá? Mas por conta de gás natural russo. E aí é nessa lógica de uma soberania energética que, por exemplo, a gente tem a transição energética europeia. É a busca por alternativas, por novas fontes, né? Diminuindo, por exemplo, essa dependência do gás natural russo. E outro ponto importante aqui, hoje a União Europeia busca novos fornecedores. Tá? Então, por exemplo, a gente vai ter a União Europeia comprando gás natural do Azerbaijão, da Índia, da Austrália. No caso da Índia, né? A Índia compra gás natural russo e revende para a União Europeia, mas enfim, né? Os europeus dizem, não estamos comprando gás natural da Rússia, né? Estamos comprando da Índia, mas a Índia compra da Rússia, mas enfim, tá? Do Oriente Médio, a gente vai ter gasodutos do norte da África, a gente tem projetos de gasodutos, né? Que nem o gasoduto Nabucco, que ele vai da Turquia, passando pela Grécia, chegando na Itália. É uma forma de trazer gás natural, por exemplo, ali da região do Mar Cáspio, né? Enfim, né? Criação de novos portos para recebimento de gás natural liquefeito e por aí vai. Então, há uma questão geopolítica muito interessante no que diz respeito à lógica do gás natural na relação Rússia e União Europeia, tá? Só para, né, não aprofundei muito aqui, mas só para dar uma ideia geral. Beleza? Agora sim, vamos começar a finalizar nossa aula com o seguinte. A gente tem a parte, tá, da cadeia produtiva do gás natural, da exploração do gás natural. Vamos dar a cor da caneta aqui. E essa exploração, que nem eu falei para vocês antes, chuchuzinhos, é algo que custa muita grana. Demanda, o transporte principalmente. Então, qual é que é a lógica? Vou deixar o verde aqui, ó. A gente vai ter uma primeira etapa, né? Que é a exploração, que consiste no reconhecimento do estudo, né? Prospecção, se tem áreas de petróleo, se é área de gás natural. O cara não vai fazer prospecção atrás de petróleo e gás natural numa estrutura geológica de escudo cristalino, obviamente. Vai procurar nas bacias sedimentares, agora tu sabe por quê, né? E por aí vai. Comprovada a existência desses reservatórios, faz a perfuração dos poços e começa a puxar. Aí vem a segunda parte, a produção, né? A produção, Chuchu, ela vai pegar a parte que tu vai ter né, a retirada de água e dos hidrocarbonetos do estado líquido. E aí tu tem a produção em terra, que é o onshore, ou em alto mar, que é offshore. Tá? E aí o que acontece? A partir disso, a partir da produção, né, da separação ali, tirada de água e tal, tu começa a ter a terceira fase, que é o processamento. Show? Essas três primeiras etapas aqui, ó, a gente vai dar um nome para elas. É chamado, né, na cadeia de valor do gás natural, nós chamamos isso aqui de upstream. Ou seja, é uma fase inicial, tá? Essa cadeia de valor ela é dividida em três segmentos. O primeiro deles é o upstream, envolve exploração, produção, processamento. Aí a gente vai para a segunda fase. Já vou até mudar a cor de caneta para facilitar a nossa vida. Vou pegar aqui, ó, esse verdinho, tá? Que é a parte do transporte,
do transporte. Transporte, tá aqui, ó, uma das mais críticas do processo, porque ela exige a questão do custo de investimento. E aí vem um ponto importante, olha só. O processamento do gás natural ele pode acontecer numa unidade de processamento de gás natural, tá? E aí o produto é desidratado, fracionado, gerado em 3 subprodutos, que é o gás natural processado, né? E aí o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, tá? E por aí vai. E a partir disso, a gente vai ter o transporte dessa matéria. E imagina, por exemplo, assim, que nem a gente estava falando antes, a ligação Rússia-União Europeia. Tu tem 2 gasodutos que são submarinos, boa parte deles são debaixo d'água. Eu não falei, né? Mas, falei, o Mar Báltico, né? Tu vai pegar o Nord Stream 1, o Nord Stream 2, cara, por debaixo d'água. Ah, como é que os caras constroem? Cara, não sei, engenharia. Não sei, tu vai ser engenheiro na tua vida, vai pensar nisso aí. Mas é um troço muito doido, é um investimento muito pesado. Não é pouca grana, não é o que eu tenho na carteira, que aliás não tenho nada na carteira. É muito dinheiro. Então é uma situação, é um ponto extremamente importante e essa parte da cadeia de valor do gás natural a gente vai chamar de midstream. Escrever de ladinho dói, né? E a última parte, eu vou deixar aqui em laranja, né, que é a quinta fase, é a distribuição. Essa distribuição ela vai se dar através de gasodutos, né? Levando ali ao consumidor final, residência, comércio, indústria. Essa parte final aqui, ela é chamada de, torcicolo, de downstream. Com W, eu vou fazer de novo que ficou feio. Downstream eu falei? Nada a ver, downstream, tá? Que é a parte da distribuição. Enfim, são etapas do processo de cadeia de valor, agregando valor ao gás natural, tá? E aí, chuchuzitos, olha só, vem uma parte importante que é o transporte, que eu quero dar uma frisada especial, tá? Por quê? Quando a gente está pensando o gás natural transportado por gasodutos, eu vou ter, né, a estação de compressão, eu boto pressão, e sempre é bom botar um pouquinho de pressão, né, para as coisas funcionarem. Eu boto pressão, e a partir dessa pressão que é colocada no gás, ele vai fluir, tá? Então, eu tenho a lógica dessas estruturas, dessas usinas de processamento, em que eu processei e na hora de fazer com que esse gás se movimente, tu tem uma pressão de 80, né? Que é 80 bares, né? E a partir daí tu vai começar a botar força para que esse gás circule pelos gasodutos. E ele vai chegar no distribuidor final, certo? Então, olha a grana que tu tem ali. E aí tu vai ter esses gasodutos, né? Que vão ser terrestres, que nem isso aqui que eu coloquei para vocês, ou gasodutos marítimos. Tá aqui. Olha a engenharia para construir esse bagulho aqui. O coisa é violento, né? E a gente vai ter a lógica do transporte, né? Quando eu não tenho a condição de criar um gasoduto, eu vou liquefazer esse gás natural, tá? Eu faço o quê? Eu vou resfriar ele até menos 60 graus, 160 graus Celsius, né? Ele reduz o volume e aí o que acontece? Eu transformei ele num gás natural liquefeito. E ele vai ser transportado não por gasodutos, mas vai ser transportado por navios, né? Chamados metaneiros. Isso aqui é o metaneiro, essas bolotinhas aqui é gás natural. Então tá aqui, ó, GNL, gás liquefeito, gás natural liquefeito. Trens, caminhões, eu tenho um transporte sendo feito de gás já liquefeito, né? Então, volume menor, mais fácil de ser transportado. Só se eu não tenho a condição de construir um gasoduto. E claro, aí ele vai chegar numa parte, ele vai chegar numa outra usina e ele vai ser desliquefeito. Não sei qual é o termo para isso. Deve ter um termo químico para isso, né? Físico. Ah, vai ser aqui, ó, regaseificado. Sorry! Vai ser regaseificado, tá? Então tem que atravessar uma área oceânica. Não tenho como construir o gasoduto. Liquefaz ele, depois vai regasificar ele. E aí, beleza. Vai ser colocado em dutos e vai chegar no consumidor final. Então, repara que há uma logística de transporte extremamente importante. Chuchu, e no Brasil não é diferente, tá? A gente tem no país uma série de gasodutos, são 110 gasodutos,
Tem um que é o principal, que eu já vou falar dele, mas aqui a gente vai ter o quê? Os terminais, né, de processamento, a gente vai ter terminais, polos de processamento, a gente vai ter, enfim, uma série de estruturas logísticas que permitem a circulação do gás. E repara, essa parte vermelha aqui, ó, são projetos já autorizados para novas extensões de gasodutos existentes. E aí, o principal gasoduto que a gente tem é o gasoduto Brasil-Bolívia. Tá? Então, aqui na Bolívia, a gente tem o nosso principal fornecedor de gás natural. O Brasil não é um grande produtor de gás natural. Produzimos muito petróleo, mas gás natural a gente tem uma deficiência muito grande. Então, a gente importa muito gás natural da Bolívia, pelo gasoduto Brasil-Bolívia. E esse gasoduto, deixa eu colocar aqui, ó, vou colocar aqui o abreviado, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, gasoduto Brasil-Bolívia. Ele vai ter mais de 3.000 quilômetros de extensão. Te liga, ele vem aqui, ó, Mato Grosso do Sul, chega a São Paulo, região sudeste, e de São Paulo ele bifurca, ele vai em direção à região nordeste do país e em direção à região sul. Então, olha só, ele faz a direção sul e a direção nordeste. E aí o projeto agora é fazer o quê? A ligação passando pela região centro-oeste, ligando Brasília, Goiás, né, passando por Tocantins até aqui a região do Maranhão. Certo? E repara que eu tenho um no meio da Amazônia aqui, ó. Tem uma estação. Pô, deve pensar, pera. No meio da Amazônia, eu tenho um polo de processamento de gás natural, mas a Amazônia é no meio do continente. Lá no início da aula, Chuchu, tu falou que eram áreas de bacia sedimentar oceânica. Como é que eu posso ter geração de gás natural aqui, no meio da Amazônia, se está no meio do continente? E petróleo e gás natural se formam em bacias sedimentares oceânicas. Como? Chuchu, porque aquela região já foi fundo de oceano em outros momentos. Em eras geológicas passadas, isso aqui era fundo oceânico. E lá se formou reservas jazidas, né, reservas de gás natural e petróleo. Tá? Pelo gasoduto Brasil-Bolívia, só para tu ter uma ideia, passam por dia algo em torno de 30 milhões, olha só, de quilômetros cúbicos de gás natural, fornecidos aqui pelo governo boliviano, pelo território boliviano. E vem para cá. Fornecidos não, comprados da Bolívia, né? A gente paga por esse gás natural. E aí isso gera muita polêmica, porque assim, se o governo boliviano quiser aumentar o preço do gás natural, cara, a gente tem um problema, porque a gente já tem uma infraestrutura toda que depende, sobretudo, do gás natural boliviano. Né? Então a gente fica meio que à mercê. Sim, teve toda uma questão, quando foi implementada uma estrutura de extração, né, de gás natural aqui, de processamento do gás natural na Bolívia, era da Petrobras. Depois o governo boliviano ele vai nacionalizar a extração de gás natural e de hidrocarbonetos de forma geral no território boliviano. E aí a gente passou a ficar dependente dessa variação, dessa oscilação do preço do gás natural na Bolívia, tá? Bom, ufa, Chuchu, né? Bastante coisa, mas bem completinha. Até aqui a aula bem completa para ti sobre o gás natural. O que há de mais importante, que é fundamental, tu tá ligado? Falamos, mas tem mais, porque a gente sempre termina a nossa aula com exercícios, tá? Então eu trouxe aqui 3 exercícios rapidinhos para a gente fazer. Olha só, em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia, falamos disso aqui, os preços da energia na Europa continuam a bater recordes. Claro, a oferta diminuiu, o preço sobe, né? Intensificando a crise energética da região. Beleza. Quanto ao assunto, é importante assinalar que o gasoduto Nord Stream 1, bom, olha só, a questão da SPM não trouxe um mapa, mas eu coloquei aqui para facilitar a nossa vida. Momento de preparação a gente facilita, tá? Repara, olha só, o Nord Stream 1, essa linha contínua azul escura, Nord Stream 2, aquele que foi pum, né, explodido, tá aqui a linha pontilhada. Olha aqui o Mar Báltico que eu falei para vocês, tá? Esses outros aqui vermelhos são outros gasodutos que a gente tem. Então, eles chegam até a Alemanha, o Nord Stream 1 chega até a Alemanha e aqui é redistribuído pelo território europeu. Beleza. Então, a respeito do Nord Stream 1, vamos lá. Letra A. Letra A fala o seguinte: é um gasoduto controlado por empresas privadas alemãs? Não, não é. Ele é controlado pela Gazprom, que é a empresa estatal russa, uma das maiores do mundo no que trabalha com gás natural. Tá? Então, não tem nenhum controle alemão. Ele é controlado pela Gazprom. Certo? Então, errado a letra A. B. É um gasoduto para transporte de gás natural, tá? Não, através do Mar Negro não, né?
Olha que falta, olha só que falta faz o mapa. Ih, eu não sei onde é que é o Mar Negro. Chuchu, o Mar Negro é aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. Mar Negro, tá? Aqui eu tenho o Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. Aí eu tenho aqui o Mar de Mármara. E aqui eu tenho uma ligação pelo Estreito de Bósforo e de Dardanelos que liga ao Mar Negro, tá? Mar Negro não tem nada a ver. O Nord Stream não passa ali. C é um gasoduto que transporta gás natural através do Mar Báltico até a Alemanha. Tá, beleza. C. D é um gasoduto que atravessa o território da Ucrânia. Não, a Ucrânia está aqui, ó. Território ucraniano, chuchu, é esse aqui, ó. A Crimeia. Eu vou bater de frente com o Putin agora, ó. Coloquei a Crimeia no território ucraniano. Tá vendo que uma divisãozinha aqui, ó? Tá vendo aqui uma divisão? Tu viu ali no mapa? E dizendo que isso aqui é da Rússia. E agora? Bom, não tomo chá por um bom tempo. Nem chego perto de janela. Essa aqui não passa pelo território ucraniano nada. E transporta gás natural da Rússia para a Alemanha, tá? Sendo que seus ramais atravessam o território da Finlândia. Finlândia tá aqui, ó. Suécia e Dinamarca. Dinamarca aqui, Suécia. Não, nada a ver, nada a ver. Realmente, letra C. Pô, mas o mapa nessa questão aqui era fácil, tornava ela fácil. Sem o mapa, se tu não tá ligado na especificidade do gás do Nord Stream 1 e 2, tu te perde. Questão tensa, nervosa. Mas boa, gostei. Parabéns, SP, gostei. Vamos para a próxima. Chuchu. SpaceX. À medida que ocorrem evoluções tecnológicas, novas fontes de energia foram descobertas e tornaram o trabalho humano mais eficiente. Fato, né? Desde a primeira revolução industrial, a força humana foi sendo substituída por energias oriundas da queima de combustíveis fósseis. Show de bola, lembra os três? Né? Energias convencionais, não renováveis e por aí vai. Analise o gráfico abaixo referente à oferta de energia no mundo. Mundo, oferta de energia. Isso aqui deve ser a matriz energética mundial. Né? Beleza. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Não sei, vou ter que adivinhar quais são eles, né? Exato. Ou vou ter que adivinhar qual que é o 1, qual que é o 2, qual que é o 3. Já sabemos, né? Qual que é a fonte de energia mais usada no mundo? Petróleo. Segunda, qual que é? Carvão mineral. Esse verde aqui ficou horrível. Vamos mudar. Então, vamos de laranjinha. Petróleo. Carvão mineral. Qual que é a terceira? Gás natural. Então, os itens 1, 2 e 3 do gráfico referem-se respectivamente às seguintes fontes de energia: petróleo, carvão mineral e gás natural. Letra C. A gente viu, a gente pegou o gráfico antes. Lembra do gráfico? Matriz energética, matriz elétrica mundial. Aqui a matriz energética não falou em nada, chuchu, sobre a questão de eletricidade. Falou em energia. Não discriminou que energia elétrica. Então não vou pensar no gráfico da matriz elétrica, vou pensar no gráfico da matriz energética, mais abrangente. Petróleo, carvão mineral, gás natural, beleza. Filezinho. E a última, da FEMPAR 2020. Olha isso aqui. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Deixa eu mudar a cor da caneta. Vamos de verde. Nos temas que preocupam o setor industrial brasileiro, no pós-previdência, como a reforma tributária e o crescimento da economia, os empresários continuam desanimados. O índice de confiança da indústria, que serve como termômetro para medir as expectativas dos executivos quanto ao futuro dos seus negócios, tem caído mês a mês. Lá de 2019 o texto. O Planalto sabe disso. O Planalto sabe de muita coisa. E na tentativa de gerar uma agenda positiva, alinhado aos ministérios da economia e de Minas e Energia, prometeu para as próximas semanas um anúncio relevante: o maior plano para fomento do setor de gás natural da história do Brasil, com o objetivo de baratear a energia. O ponto principal da medida será o fim do monopólio da Petrobras. Bora lá então, vamos lá. Marque V para as afirmativas verdadeiras e, obviamente, falso para as falseantes. Simbora. Primeiro, o gás natural é um combustível fóssil, beleza? É encontrado na natureza sempre em associação com petróleo. Sempre em associação com petróleo? Nem sempre. A gente viu que tem o gás associado e não associado. Calma lá. Em função do crescimento mundial do uso das fontes alternativas de energia, sua utilização como fonte energética tem apresentado redução nas últimas décadas.
apresentado aumento. Falei para vocês. Primeiro, a gente não tem sempre essa associação aqui. Eu posso ter reservas de gás natural associado ao petróleo e não associado. Então, esse sempre aqui deu errado, deu falso. E o consumo de gás natural em escala mundial está aumentando nos últimos anos. Primeiro aqui, falciane. Próximo. Eita, quantas! A queima de gás natural libera boa quantidade de energia, tá? Que pode ser utilizado nos altos fornos e motores a explosão, motor de explosão veicular, por exemplo, pode. Entre as vantagens do gás natural em relação ao petróleo, pode-se mencionar o preço mais baixo, tá? E o menor índice de poluição atmosférica em relação ao petróleo. Verdadeira. Show de bola. A entrada em operação do gasoduto Brasil-Bolívia, ou Bolívia-Brasil, no final dos anos 90, perfeito, viabilizou a importação brasileira de gás natural, tá? Fato. Algumas usinas termoelétricas nacionais, desde então, são dependentes da compra de gás boliviano. Perfeito, né? Sim, temos termoelétricas no Brasil à base de gás natural, à base de carvão mineral, à base de óleo vegetal, e as termoelétricas à base de gás dependem muito do gás natural que vem da Bolívia. Então, verdadeira essa aqui. Quarta, o fim do monopólio da Petrobras, ou seja, a Petrobras perde, né, o monopólio na questão da extração, produção, processamento, permite que empresas privadas ou estatais, nacionais ou estrangeiras, no caso, né, privadas nacionais e privadas estrangeiras, privadas e estatais estrangeiras, e vou de novo. Buguei. O fim do monopólio da Petrobras, Chuchu, permite com que outras empresas brasileiras, principalmente, né, privadas, ou empresas estrangeiras, privadas e também estatais, façam a prospecção e a extração do gás natural no território brasileiro. Só que se fizerem a extração do gás natural nosso, o recurso é nosso. O recurso natural, o petróleo, o gás natural é nosso, Brasil. Essas empresas, sejam elas privadas nacionais ou estatais e privadas estrangeiras, elas devem pagar um valor pela extração. São chamados royalties, tá? Então vamos lá. O fim do monopólio da Petrobras sobre a produção e distribuição do gás do país pode levar à redução, não é que vai, levar à redução do preço desse combustível, beneficiando o consumidor com produtos mais baratos e estimulando a indústria e o agronegócio no Brasil, que é a ideia, né, da concorrência. Na teoria é uma coisa, na prática a gente sabe que às vezes não é sempre assim, tá? Mas é verdadeira. E só a primeira falsa, né? Primeira era falsa? Esqueci. Falciane. E depois verdadeiro. Última, a descoberta de ricos campos de petróleo e gás nas jazidas do pré-sal. Perfeito, tá? Mas principalmente petróleo, gás natural tem, mas não é tanto assim. Associado a importante volume e poder calorífico. Importante volume e poder calorífico do carvão nacional. Aí, se tu assistiu aquela aula sobre carvão mineral, tu sabe que isso aqui é uma grande mentira, safado. O volume é pequeno e o poder calorífico do carvão nacional é bagaceiro pra caramba. Vem beneficiando nos últimos anos as indústrias que usam essas fontes de energia, como é o caso da produção de fertilizantes. Balela. Falciane. Primeira e última são falcianes. Vou colocar em vermelho aqui, ó. Falsa. Primeira e última falsa, tá? Não tem alternativa. No vestibular da FAMPAR ele não tem alternativa. Então era isso aí. Falso, verdadeiro, falciane e terminamos aí a nossa aula. Deu um gás nos teus estudos? Entendeu o trocadilho? Deu um gás natural? Eu só vou dar tchau, né? Chuchu, nos vemos aí numa próxima aula, tá? Bitocas e até a próxima.